Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro que mora em Copenhague, capital da Dinamarca. No vídeo de hoje temos o quadro Wesley Responde, que é o quadro que o pessoal mais gosta aqui no canal, onde as pessoas me escrevem as histórias. Se você quiser mandar a sua história também, mundowesleynoturno@gmail.com. Não se preocupe porque o seu nome é alterado. Aqui a gente coloca codinomes, a gente mantém a privacidade de quem escreve e também dos envolvidos. Então, se você tem alguma história para contar, passou algum perrengue aqui no exterior, ou a vida de sucesso aqui fora, ou se você quer no golpe, do scammer do amor, o sugar daddy golpista, por favor, manda seu e-mail para mim, mundowesleynoturno@gmail.com. E aí, quem sabe você não para aqui, no quadro Wesley Responde. Mas hoje a história é séria, Eu tô trazendo aqui o caso da Viviane, esse é o codinome, que eu batizei a nossa depoente. A Viviane, ela passou por maus bocados aqui na Europa, Ela conheceu um francês em um site lixo de relacionamento e ela veio tentar a sorte aqui e deu no que deu. Então, vou começar a contar a história da Viviane, eu não posso ficar me alongando porque é uma história muito grande. Ela diz, vou resumir um pouquinho, ela mandou tudo e mais um pouco, gosto assim, gostamos assim. Então, antes de começar o caso dela, eu vou só recordar vocês do quão importante é o like pra mim. Então deixe seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Wesley, eu não sei o que comentar. Põe um emoji, um coração, um fogo, qualquer coisa. Mas deixe seu like, deixe seu comentário. E se você gostar do vídeo no finalzinho, me marca lá no Instagram, compartilha pros seus amigos. Vou chamar a vinheta porque o caso de hoje, ele tá pesado. Preciso recordar também que esse vídeo pode conter gatilhos envolvendo ali, relacionamento abusivo. Então, se você passou por um relacionamento abusivo, esse vídeo ele é bastante sensível porque a nossa depoente, ela passou. Toda vez que eu li, eu chorei em algumas partes. Então, tomara que não. Mas, se chorar, sabemos, Chega, chama a vinheta. Olá Wesley, eu me chamo Viviane. Bom, eu vou resumir bem a minha história. Eu morava em São Paulo e desde muito nova eu me sentia extremamente deslocada. Eu sabia que o meu lugar não era no Brasil. Eu sempre tive a vontade de morar em outro país e sempre fui muito bem no inglês. Eu sempre entrava em sites para aprender inglês onde tem gente do mundo inteiro. Eu tinha aquele sonho de se casar com um gringo, loiro, dos olhos claros. Um dia eu estava me sentindo sozinha e resolvi me cadastrar em um site de relacionamentos. Mas não era qualquer site, era um site onde tem homens estrangeiros procurando por brasileiras. Ela menciona aqui o nome do site, eu visitei o site, eu criei um perfil para entender o que lixo, que é isso, Já chegamos lá. Bem, fiz o meu cadastro e após alguns dias estava lá. Um rapaz me deu match e me enviou uma mensagem. Eu olhei o perfil dele, achei interessante, eu já respondi em seguida. Conversamos, trocamos o WhatsApp. Bom, começamos a conversar e ele me falou que era francês, mas que morava na Bélgica. Ele tinha 33 anos de idade e ele me contou a sua vida. Contou que tinha relacionado com uma brasileira no passado, mas que não deu certo. Ele falava que ela era bagunceira, que ela não fazia nada em casa e que ela não limpava as coisas que ela sujava. Enfim, ele contou que essa e outras brasileiras se aproveitaram dele. Como eu disse, eu criei um perfil nesse site lixão para me entender o que era isso. E gente, eu não tô nem brincando. Eu fiz o meu perfil e eu acho que 10 ou 15 minutos depois eu recebo dentro do próprio site, é tipo um Facebook, vamos dizer assim, mas que manda notificações. Eu não lembro, acho que o Facebook manda às vezes, atualiza assim, o número, não sei o que. E aí deu 10, 15 minutos no máximo, o próprio site me manda uma notificação. A notificação informava que se você mora nos Estados Unidos ou se você está indo para os Estados Unidos para encontrar algum americano, estrangeiro do aplicativo, para você ter cuidado, atenção, porque o número de agressões relacionadas a relacionamentos abusivos nos Estados Unidos cresceram. O aplicativo informava que eles tinham tido conhecimento que várias pessoas que conheceram boys através do site estavam sofrendo cárcere privado nos Estados Unidos e também, em alguns casos, agressão física.
Então o site dava sugestão, se você está indo para os Estados Unidos, ou se você foi aos Estados Unidos para encontrar o seu parceiro através do site, caso ele te tranque em casa, caso ele te agrida, ou caso você sofra qualquer outro tipo de agressão física ou verbal, contacte aí o número da polícia americana. Primeiro eles colocaram um outro número lá aleatório, seria tipo um 0800, um apoio para mulher, enfim. E depois embaixo, né, o 911, né, que é o número da polícia. Então, o próprio site, esse próprio site de relacionamento, já alertando. Eles mencionaram os Estados Unidos porque eu acredito que é onde seja o foco-alvo aqui desse site, né, americanos encontrar brasileiras. O próprio site ele faz uma propaganda muito grande em inglês, dizendo, né, encontre a sua alma gêmea brasileira no site X, ou encontre a sua brasileira, né, no site e tal. Então esse site ele tem muitas propagandas em francês, em inglês, mas o boom, né, o auge é encontrar brasileiras bonitas. Eles falam brasileiras, latinas, jovens brasileiras lindas, encontre o seu amor, encontre a sua alma gêmea. Então esse é o site que ela utilizou para conhecer esse boy, né? Fiz o meu perfil, verifiquei esse lixo todo, nunca vi tanta gente estranha, né? Tirei o que eu precisava tirar dali, informações, ver como é que esse lixo funciona, escolhi meu perfil, né? Que nem foto eu coloquei, né? Enfim, só para vocês entenderem o que é isso, que site é esse. Eu não paguei o site, obviamente eu abri só para fazer um teste e para verificar como isso funciona, mas eu vi que no site tem uma opção de você fazer um cadastro para ser premium, e você paga para conhecer mais gente, eu acho. Então você paga uma quantia, eu não sei o valor porque eu não cliquei nele, mas eu vi que você pode pagar para versão premium e ter muitos benefícios. Não sei quais são os benefícios, como eu disse, eu só abri a conta para verificar o que era isso, né? E, enfim, né, o povo paga para sofrer, o povo paga para ir lá sofrer cárcere privado no exterior. O próprio site ele também dá recomendações, eles explicam sobre ser uma estrangeira no exterior e eles também dão dicas, né? Eles falam, olha, se a corda pesar, né? Eles não usam essas palavras, mas basicamente se a corda arrebentar para o seu lado, que é o mais fraco e que vai acontecer, saiba que você tem direito a um suporte não sei das quantas, entre em contato com isso ou com aquilo. Enfim, né? O próprio site ele avisa. O site também deixa claro que não tem como realizar uma verificação das fotos das pessoas, né, dos perfis, então eles não dão garantia alguma de que o criador ali que conversou com você é de fato a pessoa da foto. Então eles pedem para você ter cuidado e se você entrar em contato, eles falam, tenta descobrir o máximo de informações possíveis antes de viajar. O site já dá esse alerta, antes de viajar, tenta descobrir o nome da pessoa, a identidade da pessoa. Ao meu ver, é um absurdo ver um site desse e eu acho muito irresponsável. Mas, como eu disse, a história é longa, eu só quis dar um contexto, vamos focar na história dela. Vou resumir rapidão porque eu acho que vocês se perderam com o meu discurso. Então, ela estava naquela parte que o cara estava contando pra ela que ele já tinha se relacionado com outras brasileiras e que elas se aproveitavam dele, não faziam nada em casa, e aí demos a resposta dela. Ela pensou, poxa, tadinho dele. E daí o cara comentou com ela que ele ia no Brasil todo o ano. Todo ano eu vou pro Brasil em Fortaleza. Então todos os anos esse gringo ia para Fortaleza de férias. Bem, ela não deu muita bola, pensei comigo. Bem, esse cara já tá abrasileirado. Deve ser aquele cara que vem, pega a mulher e depois vai embora. Conversamos, mas até o momento não tinha tido interesse nele. Ficamos alguns dias sem se falar. E depois ele me chamava, conversávamos, mas não saía dali. Até que um dia ele me perguntou se podíamos fazer videochamada. E eu falei que sim. Ligamos a câmera, conversamos bastante, foi bem legal. E ele falou que tinha me achado bonita e que ele queria me conhecer mais. Bom, passamos a conversar todos os dias. E quando eu acordava, sempre tinha uma mensagem dele. Passamos a conversar um dia inteiro, todos os dias. Ele me falava de seus relacionamentos antigos, mas eu percebi que ele falava muito mal das ex-namoradas. Eu achei aquilo estranho, mas eu não falei nada. E ele me falava de seus relacionamentos antigos, eu não falei nada. Conversa vai, conversa vem, os dias foram se passando e eu percebi que não parávamos de conversar. E ele me falou que estava gostando de mim e queria me conhecer pessoalmente. Logo vemos aqui os primeiros sinais de uma red flag. Wesley, o que é uma red flag?
Red flag, na verdade, são as bandeiras vermelhas em inglês, que são sinais de comportamento que você, como homem ou como mulher, deve notar antes de se relacionar. As red flags representam os primeiros avisos de traços pouco saudáveis, que podem ser potencialmente prejudicial para a pessoa, ou no caso, para as pessoas envolvidas na relação. Quais são as red flags? Eu vou citar algumas aqui, mas dá um Google depois que você vai encontrar várias. Ou melhor, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo apenas de red flags. Mas temos, por exemplo, comportamento abusivo e tóxico. Temos mentiras, quando o cara mente demais. Quando o cara começa a falar mal de todas as suas ex. Gente, tem algo de errado aí. Desonestidade, manipulação, egoísmo, quando o cara não tá nem aí pro que você fala, a única opinião que vale é a dele. Então isso são sinais de red flag. Então vamos ter atenção, né? Quando o cara começa com esse tipo de papo, gente, pula fora. Mais vale pular fora do que pagar para ver. Ele comentou que ia no Brasil em novembro de 2018. As minhas férias seriam em outubro. Bem, ele queria que eu tentasse mudar as férias para novembro. Assim eu poderia passar as férias com ele lá em Fortaleza. Então eu comentei com o boy que o meu pai, ele morava em Fortaleza, mas não deu certo. Então tentamos combinar de nos encontrar pelo menos no aeroporto, onde ele iria fazer escala de volta para a Bélgica. Bem, nesse meio tempo eu disse ok para várias coisas, continuamos nos conversar pelo WhatsApp, até que um dia eu abro meu WhatsApp e estou bloqueada. Meu coração apertou, eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, eu fiquei louca. Então eu peguei o celular da minha amiga, adicionei o número dele e, para minha surpresa, lá no perfil tinha uma foto dele com uma outra mulher brasileira. Eu não entendi nada, mandei uma mensagem perguntando por que ele havia me bloqueado e colocado uma foto com namorada. Ainda perguntei, se você tem namorada, por que você está conversando comigo? Você não gosta de mim? Você disse que gostava de mim. Então ele respondeu para minha surpresa, ele falou assim: fiz aquilo porque eu queria que a minha ex-namorada tivesse alguma reação e falasse comigo. Wesley, eu fiquei chateada. Eu disse que eu não queria mais falar com ele. Fiquei mal, fiquei triste, eu fiquei me sentindo um lixo. Mas ele me pediu perdão e mesmo assim ele continuava a me mandar mensagens, até que eu o perdoei. Continuamos a conversar e ele disse que estava a vir para o Brasil. Seria em novembro. Ele iria para Fortaleza de férias. Meu pai mora em Fortaleza, como eu te disse. As minhas férias elas seriam em outubro. Então ele pediu para que eu mudasse as férias para novembro, para a gente poder passar férias juntos em Fortaleza. Eu conversei com a minha chefe, mas ela não me deu essas férias. Ele foi para Fortaleza, ele me mandou fotos, me atualizou de tudo. Até que combinamos, né, que ele faria uma escala em São Paulo para voltar para a Bélgica e eu fui até Guarulhos. Esperei por ele e quando nos vimos no aeroporto nos abraçamos forte, conversamos, bebemos dentro do aeroporto. Ele tirou várias fotos minhas, tiramos fotos juntas, as horas se passaram rápido e infelizmente ele precisou retornar para dentro do aeroporto para embarcar para a Bélgica. Antes de entrar, ele me deu um beijo apaixonado e disse que não queria ir para a Bélgica sem mim. Voltei solitária para casa. No dia seguinte, conversamos e ele me falou que me adorou e que ele me levaria para conhecer a Bélgica em abril. Tínhamos que nos planejar. Eu estava apaixonada por ele. Então, ele falava todo dia que ele gostava de mim, que me achou muito linda e que tinha gostado do meu jeito. Bom, conversamos bastante até que admitimos estar apaixonados um pelo outro. E ele falava que me queria ao lado dele e que me traria para a Bélgica. Ele queria me mostrar a Bélgica, apresentar o país dele. Até de casamento ele falou. Bom, eu estava apaixonadíssima por ele. Já estava sonhando que nos veríamos novamente. Ficamos 8 meses conversando pelo WhatsApp. Eram videochamadas, mas eu estava cansada. Eu não queria alguém à distância. Eu queria que o meu namorado estivesse do meu lado. Eu não estava à procura de relacionamento à distância. Bem, falei isso para ele e ele ficou desesperado, pois ele não queria me perder. Então ele falava, larga tudo no Brasil, vem pra cá, eu te ajudo. Nessa parte eu preciso discordar com você, né? Eu não tô aqui pra servir de advogado do capeta, né? Porém, todavia, entretanto, você entrou num site de relacionamentos com gringos. Um site que gringos encontram brasileiras. Você criou um perfil num site onde conecta, né, homens estrangeiros com brasileiras,
homens que estão fora do Brasil com brasileiras, com nacionais. Então, se você não está à procura de um relacionamento à distância, criar um perfil num site cujo o emblema aqui, a logo do site é te juntar a um estrangeiro, não condiz, né? Porque ou você se muda de vez para lá ou nem fala isso, né, meu bem? Você criou um perfil num site que mantém à distância relacionamento de estrangeiros com brasileiros, né? Estrangeiros com os nossos nacionais. Então, não condiz você dizer que não estava à procura de um relacionamento à distância. E se isso fosse verdade, você iria baixar o Tinder, ia baixar o Happn ou qualquer outro aplicativo dentro do Brasil. Você está procurando gringo. Então, não condiz dizer que você não quer um relacionamento à distância. A não ser que você dá uma cartada ali, né? Casa comigo agora, me leva e papum. Mas dizer que você não procurava um relacionamento à distância é mentira. O boy falou pra mim largar tudo no Brasil, que ele compraria minha passagem. Ele pagaria minha ida pra Bélgica, mas depois eu ia ter que pagar essa passagem de volta, porque ele precisava desse dinheiro para retornar à Fortaleza. Então temos aqui o boy falando pra ela, olha, eu te pago a passagem, você vem aqui, mas depois tem que me dar esse dinheiro de volta, porque todo ano eu gosto de ir pro Brasil e esse dinheiro vai fazer falta. Então eu não entendi, você não pescou essa mensagem aqui não? O boy tá te dizendo, vem pra cá, para o meu país, para mim te conhecer, eu pago a passagem, eu te empresto esse dinheiro, mas depois você tem que me devolver, porque eu vou querer voltar para o seu país, sozinho, né? Você não está incluído aqui, o que vai acontecer? Ele está te dizendo, eu entendi nessa mensagem, vem, conhece, volta, me dá o dinheiro que depois eu vou pro Brasil de novo. Oi, você não pescou isso aqui não? Desde o começo o boy tá mais do que claro que isso aqui é um embuste, né? Mas eu acho, né, acredito eu, que na flor da pele, né, ali com as emoções no seu máximo, você passou despercebido nessa mensagem aqui dele, né? Bem, o meu sonho, Wesley, ele estava se realizando. Ele disse que havia comprado vinho e assim, depois de descansar, poderíamos comemorar juntos. Ah, nisso aqui o boy já comprou a passagem dela e aí falou pra ela, olha, eu comprei um vinho. Mas não fica animada não, tá? Porque vinho aqui a gente encontra 4 euros, 5 euros. Se for em Portugal você encontra vinho até por 1,99. Então não é grandes coisas, né? Não é caro, não é que nem no Brasil que tudo é caro, né? Vinho aqui, 1,99 você compra um vinho bom no mini preço em Portugal, em Lisboa, né? Aqui na Dinamarca, a partir de 35 coroas dinamarquesas você encontra vinho no mercado. Se quiser um vinho português no mercado, tem um que eu amo, que é 50 coroas. E não é grandes coisas, né? É bom, mas é barato. Então a gente não precisa, né, brilhar o olhinho, porque isso aqui, meu bem, é mais barato do que uma Coca-Cola e olhe lá. Então não precisa ficar assim, tá? Tem vinho em Portugal que é mais barato que a Coca-Cola de 2 litros, tá bom? O vinho lá em Lisboa, 1,99, você encontra a Coca-Cola às vezes a 2 euros. Então, às vezes o vinho tá 1 cêntimo mais barato que a Coca-Cola. Então, não brilhe o olhinho por conta de vinho, de flores. Não, flor é cara aqui na Dinamarca, né? Flor em Portugal. Ah, não brilha o olho por isso não, porque isso aqui é o pão nosso de cada dia, né? Baratíssimo. Bem, Wesley, eu embarquei, foram 13 horas de voo, cheguei na Bélgica e ele estava lá no aeroporto. Ele me levou para casa dele, conversamos muito, chegamos em casa, tomei banho para relaxar, transamos, deitamos juntos. Nós conversamos, nos beijamos e ele disse que estava muito feliz por eu finalmente estar com ele. Os 33 primeiros dias foram maravilhosos. Ele me tratava muito bem. Ele saía para trabalhar, depois passávamos o dia conversando. Ele voltava para casa, me apresentava a cidade. Neste momento, ele havia acabado de financiar um apartamento e diria que seria nosso apartamento. Bom, ele falava que, como tinha que reformar o apartamento, ele não ia ter muito tempo para sair comigo. Mas eu entendia, Wesley, afinal de contas, eu tinha acabado de chegar na Bélgica. Então aqui ela chega na Bélgica, tá fazendo aqui os planos com o boy, o apartamento é do boy, pelo amor de Deus, né? Temos que deixar algo bem claro, se você casa com um cidadão estrangeiro e há uma comunhão de bens, geralmente, a não ser que o boy deixa, né, bem descrito ali no papelzinho que ele quer passar o apartamento pro nome de ambos, caso contrário é o que vocês construírem juntos daqui pra frente. Wesley, os 33 primeiros dias foram maravilhosos. Eu imagino, turista, né? Lembrando que os primeiros 3 meses no país você pode ficar por conta do visto. Então você tem 3 meses para ser turista.
E depois, caso você queira permanecer no país, tem como você fazer uma extensão do visto e ficar mais 3 meses. Ou seja, você pode ficar então aí no país durante muito tempo, mas é complicado, porque o primeiro mês na casa de uma pessoa, né, nessas condições, o boy te pagou a passagem, você foi sem dinheiro, então o primeiro mês, maravilha, mas eu acredito que daqui pra frente é só ladeira abaixo, né? Porque daí começa a pesar no bolso dele também. Ela chegou na Europa, o primeiro mês foi só alegria, mas daqui pra frente é só ladeira abaixo. Quero aproveitar então para estar falando para vocês sobre o Revibra Europa. Então, se você brasileira conheceu aí o seu boy nesse app lixo e está pretendendo visitar o boy em qualquer lugar da Europa, ou se você já está na Europa, está vivendo uma situação de merda, ou se o seu boy já está soltando red flags, por favor, eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo o link da Revibra Europa. A Revibra Europa ela é uma organização comunitária com alternativas ao combate a violências domésticas e à discriminação de gênero e ao racismo anti-imigrante. A Revibra Europa ela também dispõe de um serviço de atendimento gratuito e sigiloso a mulheres brasileiras residentes na Europa. Eles estão aqui para escutar vocês, e auxiliar em casos de violência doméstica, violência de gênero, violência digital, separação, divórcio internacional, guarda internacional de menores, subtração, sequestro internacional, integração e imigração, racismo e discriminação anti-imigrante e também apoio psicológico. Aí lá no Instagram deles, que vai estar linkado aqui também, tem como você agendar consulta com um dos profissionais disponíveis ali no Revibra Europa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Infelizmente, quando a Viviane foi para a Bélgica, ela não conhecia o Revibra Europa. E aí, vamos para a história. Wesley era a minha primeira vez na Europa, era a minha primeira vez fora do Brasil. Eu tinha medo de pegar transporte, de ir em locais, eu tinha medo de me perder. Eu me sentia extremamente deslocada, perdida. Eu sentia falta dos meus amigos. Eu comecei a sentir falta do Brasil, coisa que nunca imaginei que sentiria. Eu só queria ficar deitada, eu não tinha ânimo para nada. Ele já não saía mais comigo. E se eu pedia ajuda para ele, ele sempre dizia que estava muito ocupado. Então um dia fomos fazer compras para a reforma do apartamento. Eu peguei na mão dele e ele não quis pegar na minha mão. Era como se ele não tivesse gostando de andar de mãos dadas comigo na rua. Comecei a ficar desconfiada. Os dias se passaram e ele começou a me perguntar se eu estava procurando emprego. Eu falei que sim, mas que não havia uma resposta ainda. Eu entrei em vários grupos de brasileiros. Eu comecei a postar que eu fazia faxina. No início, apenas aparecia homens, achando que eu estava à procura de macho. Eu pensei em desistir. Os dias se passaram e ele continuava me pressionando, perguntando se eu já tinha arrumado emprego. E eu falava para ele que ainda não tinha encontrado nada. E ele me falou, se você não arrumar emprego, não tem como você ficar na Bélgica. Eu senti um aperto muito grande no meu coração. Fiquei calada pensando naquilo. Bem, eu estava muito desanimada, eu não tinha emprego, eu tinha deixado tudo no Brasil. Isso aqui é... Aí ela conta, né, que ela ficou desesperada por ouvir tudo aquilo. Isso aqui é muita crueldade da parte desse boy. Isso aqui é muita maldade da parte desse belga, esse lixo, esse embuste que a senhora arrumou. Isso é muita crueldade, porque ele, sendo um cidadão europeu, ele, melhor do que ninguém, sabe que a senhora está em situação... Neste momento aqui da história, você ainda é turista. Você está no seu segundo mês na Bélgica, você pode ficar 6 meses no país. Mas neste momento, a senhora ainda é turista. Turista não pode trabalhar. Se a polícia, se a imigração pega a senhora trabalhando com visto de turista apenas, a senhora é presa, a senhora é deportada, a senhora paga uma multa. A senhora não trabalha, a senhora não tem dinheiro, a senhora foi até a Bélgica, no 0800 aqui desse embuste. Como que você vai trabalhar se você não tem documento para trabalhar? Não dá, não tem como, é um risco de você ser deportada. Ele, melhor do que ninguém, sabe disso. Se ele quisesse alguma coisa com você, desde o seu primeiro dia na Bélgica, ele teria te levado para tentar encontrar formas de ficar na Bélgica. Ele não te prometeu um casamento? Então ele tentaria arrumar documentos para casar com você. No caso, você teria que trazer documentos do Brasil.
certificado de nascimento, inteiro teor, blá blá blá, tudo, né, apostilado e traduzido, vocês casariam e você iria passar pelo processo ali da imigração, que é o visto por agrupamento familiar, onde ambos apresentam todos os papéis provando que o casamento foi realizado de forma legal. Mas nesse momento a senhora é apenas a namorada de um gringo que está visitando o país dele e que não pode trabalhar. Se a senhora for pega trabalhando, a senhora tem que ir embora. Esse boy agiu de má fé, porque ele, melhor do que ninguém, sabe que para você trabalhar você tem que ter um visto. Isso aqui é muito explícito, o quão cruel esse cara está sendo com você. Mas as brasileiras e brasileiros de primeira viagem que não sabem disso, comem o pão que o diabo amassou, porque o estrangeiro ele sabe. E quando ele não quer nada com você, ele brinca, ele usa, ele faz esse tipo de exploração, esse tipo de crueldade. Wesley, fiquei muito desesperada, eu comecei a postar freneticamente anúncios de faxina nos grupos. Bem, aos poucos começaram a aparecer umas faxinas com homens portugueses. Eles pediam para mim passar roupa, para fazer faxina. Eu fiquei feliz porque estava dando certo. Eu pegava transporte mesmo sem saber e entender as direções. Às vezes eu saía super cedo de casa e eu morava a 40 minutos do trem de Bruxelas. Eu ia fazer faxina super feliz, mas quando eu chegava em casa eu ficava desanimada. Ele me perguntava quanto eu havia ganhado e também começou a me perguntar como é que foi e me perguntava se os portugueses haviam gostado do meu trabalho ou de mim, insinuando outras coisas. Eu ficava tipo, oi? Ele parecia irritado comigo o tempo todo. Começou a aparecer mais faxinas e eu percebi que ele começou a ficar mais estranho comigo. Às vezes ele ficava 2 dias sem falar comigo e quando ele vinha falar, ele dizia que eu estava com outro homem. Mas eu achava que era apenas um ciúme besta, então eu nunca falava, eu deixava passar. Os dias foram se passando, ele parou de sair comigo, brigávamos todo dia e ficava um clima bem chato. Eu percebi que ele realmente não fazia mais questão de estar comigo. Até que vi no Facebook sobre uma excursão para Paris. Eu comentei com ele, só que ele não estava animado para ir comigo. Eu queria ir com ele. Eu queria que ele me mostrasse Paris. E ele falou, eu acho que você tem que ir para Paris. Conhecer a cidade, é linda mesmo. Então, eu compro aqui o bilhete para você e eu resolvi ir. Ele fez o depósito na conta da moça que estava organizando a excursão. E chegou o dia da viagem, acordamos cedo, pois tínhamos que estar na Garé, lá, o local do trem lá, às 6h30 da manhã. Saímos da garagem e ele já estava reclamando comigo. Disse que eu deveria ter arrumado as coisas para a viagem na noite anterior e que eu era desorganizada. Eu fiquei quieta. Ele me levou até a estação, nos beijamos e eu entrei no ônibus. Bem, fui para Paris, foi ótimo, eu conheci algumas brasileiras maravilhosas, me diverti. Espareci minha mente. Voltei para Bruxelas no sábado à noite. Bem, eu conheci uma brasileira na excursão e ela me deixou dormir na casa dela e de manhã eu iria direto para fazer a minha faxina. Minha menstruação desceu para completar, então eu estava cansada, eu não havia dormido direito porque eu estava no ônibus. Terminei a faxina e acabei pegando o ônibus errado umas 3 vezes, pois eu não sabia pegar ônibus direito. Eu liguei para ele pedindo para ele me buscar, porque eu estava cansada, eu tinha acabado de voltar de viagem, feito faxina, e a minha calça tinha sujado de sangue. Ele falou que estava ocupado e que ele não poderia. Eu comecei a chorar de nervoso. Eu implorei para ele me buscar, e ele falando que não ia. Eu decidi pegar mais um ônibus para chegar na estação de trem, até que então ele me ligou perguntando onde eu estava. Eu estava demorando muito, então ele pediu minha localização. Então ele falou, desce do ônibus, me espera, eu estou indo te buscar. Eu não entendia porque ele estava fazendo isso comigo. Entrei no carro, eu estava feliz, tentando contar para ele sobre a viagem que eu passei na França. Então ele começou a mandar eu falar baixo, pois eu estava do lado dele, não precisava falar tão alto. Com um tom de arrogância, ele olhou para minha cara e falou isso. Eu fiquei desconcertada. Então, eu nem continuei a contar sobre a viagem. Cheguei em casa, tomei um banho, eu só queria deitar na cama. Mas eu vi uma roupa suja em cima da cama, roupa de sair mesmo. E eu senti que ele poderia ter saído nas noites que eu não estive aqui. Eu fiquei sábado e domingo fora de casa, e como ele era do trabalho para casa, ele sempre usava roupas mais simples. Eu não falei nada, mas a minha intuição me falava que sim, ele tinha saído para algum bar ou algo assim. Deixei quieto.
continuei fazendo as minhas faxinas, até que ele começou a agir mais estranho comigo. Eu estava deitada no sofá vendo TV, então ele começou a falar de forma grotesca. Como é que tá o português? Tá gostando dele? Quando é que você vai se casar com o português? O pau dele não é que nem o meu? Qual é a nota que você dá? Esse é o nível do boy lixo aqui, nível master, né? Wesley, tem como piorar? Tem. Daqui pra frente, mais down ainda, mais pra baixo ainda. Wesley, ele pôs o pau dele pra fora. Ele esfregou na minha cara, falando que eu sentiria falta do órgão dele. Ele disse que ele ia ejacular no meu cabelo. Tudo estava passando na minha cabeça a mil. Eu tive uma crise de choro na hora. Ele olhou pra mim e perguntou: o que foi? Eu só conseguia chorar. Aí ele pediu desculpas. Disse que não queria me ver chorando. Ele estava brincando. Então o boy vai, esfrega na tua cara, fala que vai fazer um monte de coisas no seu cabelo, né, essa sujeira toda. Você chora, o boy pede desculpa e fala: eu tô brincando. Gente, que brincadeira é essa? Que não é uma brincadeira consensual. Se é um jogo onde o casal gosta de fazer mil e uma coisas juntos e tá ok pra ambos, beleza. Mas isso aqui, essa violação aqui, e o que você pode fazer, amiga? Você não pode fazer nada. Primeiro, você não tem visto pra estar no país dele. Segundo, você tá na casa dele. Terceiro, você não tem dinheiro. Não tô sendo advogado do capeta, tô sendo sincero. Você vai pra onde aqui? Você vai fazer o que aqui? Você tá literalmente dormindo com o inimigo na casa do inimigo. Esse boy, gente, pelo amor do amor, amiga. Que isso? Uma semana se passou, ele voltou do trabalho e ele começou a me cobrar, pedindo para mim devolver os 50 euros que ele pagou da minha viagem. Eu falei para ele: eu vou te pagar em breve. E ele disse, irritado: olha, esse dinheiro é para materiais de reforma. Então, eu falei para ele: nossa, por causa de 50 euros? Ele foi para a sala, eu fiquei no quarto. E então, ele mandou mensagem no WhatsApp falando o seguinte: olha, 50 euros pode não parecer muito, mas é tudo que eu preciso. E que se eu não estou feliz, eu devo voltar ao Brasil. Meu mundo desabou, eu planejei um futuro com ele. Eu deixei tudo no Brasil para morar com ele. E de repente, ele fala aquilo, acabando com o meu emocional. Comecei a chorar de novo, pois eu não podia voltar no Brasil naquele momento. Eu tinha largado tudo lá. Comecei a arrumar as minhas coisas, colocar tudo na mala. Eu decidi então que eu deixaria o apartamento dele, mas eu não voltaria para o Brasil. Como eu já tinha algumas faxinas, eu decidi que eu continuaria na Bélgica. No dia seguinte eu peguei as minhas malas e saí. Eu não fazia ideia para onde eu iria, pois eu não conhecia ninguém. Realmente eu não tinha para onde ir. Fui para uma pracinha, perto de onde eu morava. Fiquei sentada com as minhas malas, os belgas passavam, olhavam. Aquela coisa fria, sabe? Aqui a gente vê, né, que ela chegou na situação de não aguento mais ficar com esse cara já começou a me cobrar, esse cara começou a ser frio comigo, esse cara começou a me humilhar, esse cara começou a aumentar a dosagem abusiva dele. Agora temos, né, quase, ou situações sexuais envolvidas aqui também. Ela não aguenta mais, pega as roupas dela e sai. Mas sai pra onde? Mas ela vai pra onde? Ela não tem 50 euros pra pagar a merda da passagem pra Paris. Se ela não tem 50 euros com ela, ela vai pra onde? A pracinha, perto da casa onde eles moravam. Até porque ela não conhece a Bélgica, ela não conhece os lugares ainda. Pra onde ela vai ir? Mora aqui, vai sair de casa pra pracinha, 2 quarteirões da onde mora. É isso que a gente fala, pra vocês terem o dinheirinho de vocês, guardar o dinheirinho de vocês, salva lá na poupança, dinheiro emergência, né? Se der ruim, tem pra onde ir, nem que seja pro hostel mais vagaba da cidade. Pelo menos vai ter uma caminha pra dormir, uma ducha pra tomar um banhozinho. Enfim, até que passou uma mulher. Ela deu a volta e falou em francês comigo. Eu respondi que eu não falava francês, que eu era brasileira. Então a mulher respondeu: meu Deus, eu também sou brasileira. Tá tudo bem com você? Contei pra ela toda a minha história. Ela disse que eu poderia ficar na casa dela. Ela pegou as minhas malas e me levou pra casa dela. Eu acho que foi Deus que colocou ela na minha vida. O embuste começou a falar que estava preocupado comigo, que queria saber onde eu estava. Eu mandei pra ele que eu estava bem.
e que ele não deveria se preocupar, pois a partir de agora ele ia poder fazer a reforma dele tranquilo e que eu já não iria mais atrapalhar ele. Ele começou a mandar mensagem o dia todo e aquele homem romântico que eu conheci antes de sair no Brasil havia voltado. Semanas passaram e ele continuou implorando para mim ir visitar ele. Ele falava que sentia minha falta, que ele me amava, que ele estava com saudades. Eu, trouxa que sou, fui. Começamos a nos ver todo o final de semana. A brasileira com quem eu estava, ela me ajudou com faxinas. Ela me ajudou a procurar emprego fixo. Então eu mandei uma mensagem para ele, por embuste, dizendo que precisávamos conversar. Cheguei lá e falei, olha, eu tô indo para outra cidade por motivos de emprego e eu quero saber como é que vai ficar a nossa situação. Perguntei para ele o que nós somos e ele disse, eu não sei. Cortou meu coração, Wesley. Ouvi aquele homem que eu amava dizendo que não sabia o que éramos. Ele me prometeu casamento, me prometeu família, me prometeu filhos, me prometeu uma vida junto com ele e ele disse que não sabia o que éramos. Fiquei irritada, fiquei triste. Eu falei pra ele, olha, eu vou começar a conhecer outros homens. Então na hora ele disse, nós somos namorados. Ele me disse também que esse emprego seria somente por alguns meses e que depois eu não ia precisar desse emprego assim que a reforma acabasse. Assim que a reforma acabasse eu poderia morar junto com ele. Eu falei, beleza, ok, aceito. Difícil aqui, né? A senhora vai atrás e a senhora pergunta o que nós somos. Pelo amor de Deus, menina. Você já não conseguiu fugir desse embuste, a senhora quer voltar? Olha a síndrome de Estocolmo aqui gritando. Por isso que eu falo, gente, entre em contato com o Revibre Europa, porque com certeza eles devem ter o contato ali no 0800 de alguma rede de apoio psicológico, porque não tem condições. A gente lê isso aqui, a gente fica engasgado. Isso aqui é Estocolmo puro. Wesley, eu passei aquela noite com ele. Bebemos, nos divertimos. Tudo estava bem de novo. Então, eu pensei, meu Deus, agora vai. Agora vai pra onde? Bem, agora vai. Tudo está se encaminhando. No dia seguinte, ele foi trabalhar. Eu perguntei se ele queria que eu fizesse algo pro almoço dele. E ele me falou que não, pois ele ia chegar tarde. Então, peguei as minhas coisas e fui embora. Eu tinha que me preparar para a mudança. Assim eu fiz. A senhora ainda querendo fazer comida, a senhora vai mudar para onde agora? A senhora vai voltar para a casa dele? Wesley, me mudei, mas eu não levei todas as minhas malas não, pois era muita coisa. A minha amiga disse que eu poderia voltar para buscar o resto depois. Então, ele vivia me perguntando, tá tudo bem? Se eu estava gostando do trabalho, e eu disse que sim, eu estava feliz. Nos finais de semana, eu ia para o apartamento dele. Ah, então a senhora mudou para a casa da mulher, não levou todas as roupas, você devolveu roupa para a casa dele. Menina, o que é isso? Olha meu camomila aqui gritando. Wesley, tudo estava do jeito que eu queria. Eu estava trabalhando, eu estava ganhando meu dinheiro, e eu ainda estava com um homem que eu amava. Aí a brasileira que me ajudou, ela me ligou, me perguntou, olha, tá tudo bem aí? Você já ganhou o seu contrato de trabalho? Aí eu falei pra ela que eu não sabia, pois os meus chefes eles eram muito ocupados e que faltavam apenas 20 dias para mim ficar ilegal. Eu notei que a brasileira ficou irritada e ela não acreditava que faltava só isso para mim ficar ilegal. Ela começou a me pressionar. Bom, ela pediu para ver meu passaporte e eu disse que estava numa bolsa preta que eu havia deixado lá guardado na casa dela. Gente, isso aqui não se faz não, tá? Passaporte é que nem seu RG, você não deixa assim na casa dos outros. Passaporte tem que andar com você, né? Não tem onde guardar. Dobra e põe no meio da calcinha. Mas não deixa o passaporte na casa jogado assim não, que isso? É, né? Com o boy que você tem, que escolha, né? Você não tem cofre? Deixa lá mesmo. Bem, expliquei a ela onde estava. Aí ela mexeu na minha bolsa. Bem, eu acho que foi de propósito, que ela queria mesmo era ver o que eu tinha na bolsa. Eu havia esquecido um vidrinho de mel na bolsa, que eu havia pegado na cozinha dele para comer biscoito. Como eu havia arrumado o quarto, eu fiquei com preguiça de devolver o mel lá, enfim, esqueci total. Mas ela disse que não havia encontrado o passaporte. No dia seguinte, ela me liga perguntando se eu tinha ido lá na casa dela. Falei que não. Perguntei por quê e ela disse, olha, eu estava olhando a sua bolsa e seu passaporte não tá lá. Wesley, eu fiquei desesperada, porque lá estavam todos os meus documentos. Tinha até um dinheiro reserva, eu fiquei nervosa. Ela disse que ia chamar a polícia, pois a minha bolsa havia sumido. E ela me perguntou do mel. Eu estava tão nervosa que eu falei que era meu. Ela falou que não, porque esse mel em específico só tinha na casa da irmã dela. E ela começou a gritar comigo.
Ela disse que eu tinha que pegar o resto das minhas coisas, pois ela já não me queria na casa dela. Gente, olha isso aqui. Aí a menina, você desentendeu aqui com a menina, porque você pegou o mel, esqueceu de devolver o mel. Gente do céu, rede de apoio é tudo nessa hora, né? Menos isso aqui. Não chega. Bem, logo me deu a entender que ela queria talvez se livrar de mim, pois eu já estava quase legal e ela não queria problema, enfim. Eu entendi, enfim, deixa pra lá. Depois eu pedi desculpa pelo mel e segui a minha vida em frente. Final de semana eu fui ver meu amor, passar o final de semana com ele. Bebemos, nos divertimos, mas eu peguei ele falando com outras mulheres. Eu perguntei, quem são essas mulheres? E ele disse que eram apenas amigas, mas eu sabia que não era. Eu estava bêbada e eu comecei a falar para ele tudo o que eu pensava. Falei como ele me tratava, falei das conversas com outras mulheres. Então ele disse, olha, arruma outra pessoa. E ele começou a me bater, Wesley. Disse que se eu não arrumasse outro, ele ia me matar. A partir de agora, gatilhos aqui na tela, tá bom? O que vai acontecer a seguir é bem pesado. Mais pesado que a gente já viu. Wesley, ele aproveitou que eu estava bêbada. Ele transou comigo à força. E ele pegou uma garrafa de cerveja e colocou dentro de mim. No dia seguinte, ele disse que não se lembrava. Enfim, eu acordei com dor e me fiz de desentendida, como se nada tivesse acontecido. Para ele estava tudo normal. Eu sabia o que tinha acontecido. Perguntei para ele, olha, você fez alguma coisa? É que me machucou muito na região do meu útero, tá doendo. Ele olhou para mim e disse, não, amor. Perguntei se ele tinha certeza. Ele olhou para mim e falou, amor, não, nós bebemos muito. Não sabíamos o que estávamos fazendo. Wesley me deu vontade de chorar com tanta frieza dele. Eu sabia o que ele tinha feito comigo. Eu fui embora, chateada. Voltei para casa onde estava trabalhando, ficamos alguns dias sem nos falar e eu percebi que ele estava distante. Mas ele sempre queria saber da minha vida, sempre queria saber onde eu estava, pedia fotos. Falávamos quando seria a próxima vez que ia nos ver, mas quando eu chamava ele para ir me ver, ele falava, olha, não dá, tô ocupado com a reforma. É longe onde você tá. Fiquei triste, pois, apesar de tudo, eu amava ele. Eu comecei a desconfiar que ele poderia ter outra. Aquilo não subia na minha cabeça. Até que eu sonhei com ele fazendo amor com outras mulheres. Ainda assim, eu não falava nada, mas ele continuava a falar comigo. Um mês se passou e não nos vimos mais. Eu comecei a fazer planos para juntar dinheiro. Assim, quando eu voltasse a morar com ele, eu ia conseguir estar ajudando. Eu comecei a stalkear o Instagram dele e fui nos seguidores. Eu vi que ele havia conhecido uma outra menina nova, também brasileira. Adicionei ela, Wesley. Adicionei porque eu queria saber quem ela era. Wesley. Ela me aceitou e eu dei de cara com fotos deles juntos. Mandei mensagem para ela e perguntei quem era ele. E ela me disse, é meu namorado, e que morava com ele. Wesley, ela estava morando com ele. Eu desabei, pois eu não entendi o que estava acontecendo. Então ela falou que já estava com ele há um mês. Esse um mês que eu não vi ele, Wesley. Eu continuava fazendo planos. Liguei para ele e ele já não me atendia mais. Continuei ligando, continuei insistindo, até ele atender. E aí ele disse, olha, a gente não tá mais juntos. Wesley, eu chorei. Pensei em me matar. Bem, você pode pensar que eu era apenas uma apaixonada carente por ele. Mas esse amor de internet é verdade. Wesley, ninguém ouviu as promessas que eu ouvi. As coisas que planejávamos. Ele parecia ser inocente. Ele parecia ser o cara que eu jamais imaginaria esse tipo de personalidade. Pelo que eu conversei com ela, ele simplesmente está prometendo para ela tudo o que ele prometeu para mim. Ele age como se nada tivesse acontecido. E sim, ele ilude outras mulheres. Eu fico imaginando quantas meninas lá do Brasil que ele deve ter iludido, fazendo acreditar, fazendo elas ficarem com ele. Quantas meninas lá do Brasil ele fez isso? Wesley, eu estou trabalhando agora, graças a Deus. Toda noite eu rezo e peço para que Deus me ajude a esquecer ele. Mas eu ainda sinto lá no fundo que ele vai me procurar. Provavelmente ele ainda vai cobrar aquele dinheiro da passagem, os 50 euros que eu ainda não paguei. Wesley, essa moça que estava morando lá no apartamento dele, bem, passamos a conversar todos os dias. Viramos amigas e ele nem desconfiava disso.
Ela ficou como se nada tivesse acontecido. Mas ele falava mal dela pra mim. E depois ele ia e falava mal de mim pra ela. As mesmas mensagens de amor que mandava pra mim, também mandava pra ela. Mas ele não imaginava que nós duas sabíamos de tudo. E que nós sabíamos quem ele era. Wesley, eu comecei a trabalhar de interna para uma família belga. E acabei ficando aqui. Fui fazendo meu pé de meia, fui conhecendo outros rapazes. E caso você queira, eu tenho uma parte 2, parte 3 para te enviar ainda. Bom, eu espero que você leia a minha história. E que conte ela no seu canal. Eu acredito que isso pode abrir o olho de muitas brasileiras. Eu vi ele em sites de relacionamento. E ele ainda tá lá. Beijos, obrigada. Meninas, não me julguem. Grande beijo, Wesley. Eu adoro o seu canal. Ai, Viviane, é difícil não te julgar, né, amiga? Porque tem horas aqui que a gente fica nervoso, tem horas que dá vontade de chorar com você. Gente, isso aqui é o lixo onde ela encontrou esse boy. Ela foi lá naquele site onde homens gringos procuram brasileiras, homens gringos encontram brasileiras para se aliviar. Ele trouxe essa menina, tirou essa menina lá do Brasil, jogou essa menina aqui na Europa. Primeiro mês é uma maravilha, depois disso só ladeira abaixo. O cara humilhou ela, o cara maltratou ela, o cara desrespeitou ela, o cara abusou fisicamente dela, verbalmente dela, o cara acabou com essa mulher. Síndrome de Estocolmo, a mulher não conseguia se livrar desse cara, ela era apaixonada por ele, ela conseguia ver bondade ao nível de perdoar ele, mesmo depois dele enfiar uma garrafa dentro dela. Mesmo depois dela saber, porque ela estava bêbada, mas ela estava com a consciência ali. Mas ainda assim ela tentou perdoar o cara por conta dessa síndrome de Estocolmo. Isso aqui é o que vocês encontram nesses aplicativos de lixo. Aí a gente vem, a gente faz um vídeo, a gente conta sobre... a gente tenta alertar sobre esses vídeos e aí vem meia dúzia de gato pingado xingar em off, manda hate. São nacionais aqui. E mesmo que não fosse, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. Tirar da casa, humilhar, maltratar, cuspir, esfregar o pau na cara dela, falar que vai gozar no cabelo dela, enfiar uma garrafa dentro dela, humilhar ela, comprometer a saúde física dela. Aí quando ela conseguir um trabalho ilegal, porque ela não podia estar trabalhando, o cara deveria estar feliz. Eu penso assim, se você quer que alguém me pague, se eu quero que alguém me pague, eu quero que a pessoa trabalhe, né? Porque se a pessoa não tiver dinheiro, ela não tem como me pagar, eu ficaria feliz. O cara não ficou. O cara ainda continua a atacar ela. Você tá dormindo com esses caras, esses clientes estão transando com você. Qual pau é melhor? É o meu ou é o dos seus clientes? Um desrespeito total. É isso que vocês querem encontrar na internet? Às horas me sobe um trem que eu pareço um tio desesperado aqui, tio do desespero. Vocês querem o quê? Viviane, meu amor, se você ainda tiver na... Eu não sei a parte 2, a parte 3 que você tem pra me contar. Eu super respeito você como pessoa, mas eu vou deixar aqui na aba dos comentários. Eu posso abrir aqui uma caixinha e ver qual é a votação dos inscritos. Se eles quiserem uma parte 2 sua, eles vão votar que sim. Se eles não quiserem, eles vão votar que não. Vou deixar aberto aqui pro povo. Porque essa parte 1 aqui foi pesada, foi hard, foi tensa. Sua ingenuidade trouxe você a esse local. E a sua ingenuidade quase matou você. Essa incapacidade de conseguir viver sem uma rede de apoio. E eu não tô sendo grosso. Eu não quero te humilhar, eu não quero te ofender, pelo contrário. Eu quero tentar te ajudar. Infelizmente, tudo isso já aconteceu. A única forma que eu tenho de te ajudar nesse momento é quase que implorar para você entrar em contato com uma rede de apoio que consiga pelo menos te fornecer apoio psicológico. Caso você precise de apoio jurídico também. E todas as outras coisas que eu falei. Eu vou te mandar um e-mail de volta com o link do Revibra, porque eu quero ter certeza que você vai ter essa mensagem, que você vai clicar eles, vai seguir eles, porque caso alguma coisa aconteça, você vai procurar ajuda, tá bom? É assim que eu encerro o vídeo de hoje.
É isso. Vejo vocês aqui nos comentários.